vamos lá então, que eu vou explicar para vocês como é que vai ficar essa situaçãozinha aqui. Deixa eu puxar mais para cá para os acentos aparecerem direitinho. Então vamos lá. Eu quero que vocês assistam um vídeo sobre adição, certo? Partes principais, vejam direitinho lá como se faz a adição, sempre começando pela unidade, certo? Sempre da direita para a esquerda. Se for necessário fazer empréstimo, deixa a unidade, sobe dezena, certo? Sempre dessa maneira. Mas o que eu queria mesmo trabalhar com vocês aqui seria situação, problema em adição, certo? Eu trabalhei com vocês no primeiro bimestre sobre isso, mas eu tenho visto que vocês não têm feito, né, a leitura corretamente das situações problemas para poder colocar a operação exata. Então, vamos ver alguns passos principais aqui que nós precisamos ter na hora da leitura, certo? E vamos fazer aqui um exemplo para vocês verem mais ou menos. E aí eu tô passando 5 atividades que vocês vão ter uma semaninha para poder fazer, tá bom? Não deixem de fazer, prestem bastante atenção. Se houver dúvida, perguntem em sala de aula, né? Dá para dar um tempinho e aí a gente acabar discutindo sobre essas questões que eu tô passando para vocês, tá bom? Algo bem tranquilo também, tá, pessoal? Só para vocês fazerem o processo de treino, tá bom? Então aqui, a situação problema da adição, a primeira coisa a se fazer é ler com muita atenção, certo? Tem que ler o enunciado, ver qual que é a situação problema, sobre o que ele está falando, certo? Depois separe o enunciado em partes e geralmente esse separar em partes é quando dentro de uma situação problema você tem tanto adição quanto subtração, certo? Ou outros tipos de operações que ali possa existir, certo? Identifique o que é dado e o que é pedido, certo? Essa é a principal situação que nós temos que olhar, o que ele está querendo, né? Organize-se antes de começar a resolver esse problema. Então, pega uma folha, separa essa folhinha para você, coloca lá a operação matemática, as palavras que estão indicando essa operação, certo? E aí sim, nós vamos para o quinto passo, que é resolver o problema por etapa, né? Então, se nós separarmos, vermos o que ele está pedindo sem pressa, né, de fazer o exercício, não tem erro, certo? Então, vamos para o segundo slide aqui, para vocês verem as palavras que indicam a operação. Quando se trata de adição, pessoal, nós vamos usar essa simbologia aqui da cruzinha, que vocês já sabem, né? Estão carecas de saber sobre esse símbolozinho aí, certo? Mas essas palavras são palavras principais que dentro da situação problema vai estar lá para você observar, certo? E pensar que é na adição que você tem que resolver o seu problema. Então vamos lá. Quando aparecer dentro de uma situação problema, essas palavras que estão indicando aí, acrescentar, somar, juntar, agrupar, adicionar, total, ganhar, mais, preste bem atenção nesse mais, porque muitas vezes tem exercícios que tá com A na frente, a mais. Na próxima operação nós vamos conversar sobre esse a mais, então tome cuidado. A palavra mais indica a adição, certo? Comprar, ganhar ao todo, certo? Então são palavras que você lê e que você tem que entender que é um juntar. Tudo isso aí, todas essas palavras, se resume em uma só: juntar, certo? Então eles estão juntando tudo. Se eu quiser juntar 2 peras com 2 abacaxis, com 2 chuchu, é juntar, é somar, certo? Muito bem, então dentro dessa situação nós vamos fazer um exemplo aqui. Eu coloquei para vocês. Ricardo comprou 250 balas de chocolate e 178 balas de hortelã. Ponto final, certo? Então, olha só, ele comprou, né? Olha aqui a palavrinha comprar, ó. Vou colocar aqui para vocês. E vou colocar um pouquinho mais grosso,
Só para vocês conseguirem enxergar, tá bom? Ó. Então, ó, comprar. E ele usou aqui o comprou. Professora, é a mesma coisa? Sim, é o mesmo sentido, certo? Então, ele comprou 250 balas de chocolate e 178 balas de hortelã. Quantas balas ele comprou ao todo? Ó, não é por nada não, mas ele usou comprou de novo e o ao todo, ó. Então, só vem para confirmar, pessoal, que essa situaçãozinha é uma situação, problema que nós temos que usar adição, certo? Eu não vou conseguir fazer a conta armadinha aqui para vocês, porque eu não tenho, como é que fala? O programinha que deixa ele aí, certo? Então, nós vamos fazer ele aqui deitadinho mesmo, mas faça a conta armada, né? Para você entender onde está o empréstimo, aonde vai esse empréstimo, né? Vamos fazer aqui a continha passo a passo para vocês entenderem, ó. Unidade com unidade, certo? Então, 8 mais 0, nós temos, vou colocar um pouquinho mais para lá, nós temos 8, certo? Aí nós temos 7 com 5, que vai ser 12, deixo a unidade e subo um aqui em cima, ó, certo? Do 2, então 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Opa, aqui. Então, ele comprou ao todo, vamos colocar a resposta aqui, né? Olha a pergunta, quantas balas comprou ao todo? Ricardo comprou ao todo, né? Que foi a pergunta que ele fez aqui, 428 balas. Isso aqui foi um exemplo bem esdrúxulo, né? Bem tranquilo para vocês entenderem como que é visto as operações dentro de uma situação problema, tá bom? Então, assista o vídeo que a Pro mandou lá para vocês. Vocês vão ter essa atividadezinha aqui para fazer, tá bom? O que eu quero que vocês façam aqui, em cada um, tá bom? Então, vocês vão colocar lá assim, ó. Número 1. A pergunta vai ser a seguinte, ó. Qual a operação? Qual é a operação? Então, você vai ler... Ângela recebeu R$ 45 pela venda de um brinquedo. Com quanto ficou se ela possuía R$ 28? Então, qual é a operação que você deve fazer? Eu quero que você responda isso, certo? Segundo, qual a palavra que indica essa operação? Isso aqui, pessoal, é para treino, tá bom? Para vocês treinarem e entenderem quando vocês vão fazer a adição, certo? E a letra C, eu quero que vocês operem, certo? Então, que você faça lá a continha, a sua operação toda certinha, armada, tá bom? Efetuada e respondida. Aí vai para o número 2, né? Número 2, a mesma coisa. Eu quero que você fale qual é a operação, qual é a palavra, tá bom? E que você vai indicando e faça o treino até o exercício de número 5. E aí vocês vão tirar faça essa parte, né, da operação, da palavra, do opere, em uma folha separada, por gentileza. Tire foto, anexe e deixe lá no plural, tá bom? Que assim que eu começar a corrigir as atividades, eu já vou dando um toque. Ó, pessoal, a atividade lá tá corrigida, vocês vão treinando mais e aí vamos aprendendo mais, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem levar a folha, perguntar, tá bom? Então, um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.